Boa noite, mulheres! Muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Você já se sentiu rejeitada alguma vez na sua vida? Em algum momento da sua vida, por alguma razão, você sentiu que as pessoas estavam te rejeitando? Ou você interpretou como que estava sendo rejeitada? Bom, o tema da live de hoje é sobre como ressignificar a rejeição, né? Essa dor que tantas pessoas sofrem, né? Eu vou te explicar por que muitas pessoas sofrem essa dor da rejeição e o que nós podemos fazer para ressignificar essa dor. Bom, será que você em algum momento da sua vida você já sentiu essa dor? Você sabia que a dor da rejeição, ela é tão profunda, ela é tão forte que ela dói como se fosse uma dor física? Olá, mulheres, que bom ter vocês aqui comigo. Sejam todas muito bem-vindas. Já clica nesse triângulozinho aí, já envia para as amigas, aquela amiga que você percebe que ela fica sempre ali naquele sofrimento, achando que as pessoas estão a rejeitando. Então, o tema rejeição é um tema que mexe com muitas pessoas, né? Eu não sei com você, mas comigo é um tema bem forte porque eu já passei por isso e eu sei o quanto a dor da rejeição, ela realmente dói, né? E eu quero trazer aqui para você embasamento neurocientífico de estudos sobre a rejeição. Então, a rejeição não é apenas um sentimento de que as pessoas não ligam para mim. Eu tô chateada porque não me convidaram para o aniversário. Ou então, eu estou chateada porque me deixaram para trás. Ou estou chateada porque as minhas amigas não se importam comigo. A dor da rejeição, ela já foi comprovada cientificamente. E como assim? Neurocientistas, eles mapearam o cérebro, ou seja, através dos estudos da neuroimagem, eles puderam mapear como funcionava o cérebro de pessoas que estavam sentindo rejeição e de pessoas que estavam normais, né, com seu emocional regulado. E eles puderam perceber que a dor da rejeição, ou seja, o sentimento da rejeição, a ferida emocional da rejeição, ela ativa as mesmas áreas, ou seja, a mesma região do cérebro onde é ativado quando nós temos uma dor física. Ou seja, o nosso cérebro, ele vai interpretar a dor física da mesma forma que ele interpreta a dor da rejeição. E é por isso que a dor da rejeição, o sentimento de rejeição, ele dói tanto, né? Você já deve ter tido uma dor física, porque eu acho que se nós estamos aqui na condição de humanos, em algum momento da nossa vida, nós sentimos uma dor física. E é horrível, não é? E a gente sempre quer o quê? Buscar um medicamento para aliviar essa dor física. Agora, como aliviar a dor da rejeição? Já que é a mesma área do cérebro que é ativada, né? Para o cérebro não tem diferença se você está sofrendo uma dor física ou se você está sofrendo uma dor da rejeição. Porém, para a dor física, existem medicamentos que podem aliviar a sua dor. Mas e a dor da rejeição? O que fazer com ela? Que tipo de medicamento que eu vou tomar se não existe um medicamento que cure a dor da rejeição? O que pode, então, curar essa dor da rejeição, né? Mas eu quero falar primeiro para você, dar alguns exemplos, né? Do quanto é importante a gente aprender a ressignificar, a interpretar de uma forma diferente. Porque muitas pessoas, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, onde a gente tem muitas informações, né, através das redes sociais, onde as pessoas estão muito conectadas, né? Se nós podemos estar aqui conectadas nesse momento, é porque, né, a internet possibilita isso. Mas ultimamente a gente percebe que muitas pessoas elas estão se sentindo rejeitadas, até mesmo quando se trata de situações que ocorrem virtualmente, né? As pessoas estão vivendo tanto nesse mundo digital que, por exemplo, postou um conteúdo, ninguém foi lá curtir o seu conteúdo, muitas vezes ela se sente frustrada, muitas vezes para ela é como se ela estivesse sendo rejeitada.
Pasme, né? Parece bobo, parece uma coisa insignificante, mas é verdade. E isso acontece muito principalmente com adolescentes. Esses adolescentes que são considerados nativos digitais, esses que nasceram aí a partir de 2000, 2001 para cá, para eles não tem diferença entre o mundo real e o virtual no sentido de se relacionar. Então, se o adolescente, principalmente, né, não é só com o adolescente, tem muitos adultos que se sentem assim também, mas principalmente com o adolescente que está nesse período de transição, né, que está nessas mudanças, né, tanto físicas quanto emocionais, quanto no processo de formação do seu córtex pré-frontal, que é uma área cerebral que no adolescente ela ainda está sendo formada, né, está em processo de formação. Então, o adolescente, quando ele posta uma coisa, os coleguinhas não vão lá curtir, não vão lá elogiar aquele post ou uma foto, eles se sentem rejeitados. E para eles é algo que é real, é uma dor muito profunda. E às vezes os adultos não entendem isso, né? Às vezes nós como mães, nós como adultos, falamos assim, deixa de besteira, deixa de frescura, só porque ninguém foi lá curtir seu post, ou só porque alguém fez uma crítica no seu post. Mas para aquele adolescente que tem essa concepção de se relacionar, para ele aquilo é real, é como se alguém realmente fosse lá e fizesse uma crítica à sua pessoa ou a algo que ele fizesse. Então a gente precisa aprender a validar a dor do outro. Oi, Ana Cláudia, que bom te ver aqui, seja bem-vinda, sejam todas muito bem-vindas. Se essa live está fazendo sentido para você, já convida uma amiga, convida aquela amiga que está sempre achando que as pessoas estão rejeitando ela. Então, por que é importante a gente aprender a interpretar? Nós precisamos aprender a questionar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles podem muitas vezes falhar conosco. Muitas vezes a gente sente algo achando que a gente se sente chateada porque acha que as outras pessoas estão nos rejeitando, estão nos excluindo, mas muitas vezes é um sentimento que a gente já carrega e a gente está interpretando aquela situação como uma rejeição. E não necessariamente é uma rejeição, né? Eu já dei exemplos aqui, por exemplo, uma mãe que deixa seu filho na creche de manhã e por algum motivo ela demora a buscar essa criança na creche. De repente, né, o transporte atrasou, aconteceu alguma coisa, mas na cabecinha daquela criança, muitas vezes, se ela já é uma criança mais carente, uma criança mais, digamos assim, mais vulnerável emocionalmente, que requer mais atenção, o atraso dessa mãe, na cabecinha, na mente daquela criança, vai soar como uma rejeição. A minha mãe não se importa comigo, a minha mãe me abandonou. Então ela começa a sofrer, só que ela não tem maturidade para compreender que aquele sentimento, muitas vezes, é um sentimento de rejeição, é um sentimento de abandono. E muitas vezes essa criança pode crescer com esse vazio, né, com aquela necessidade de ter sempre alguém por perto, de ter sempre alguém ali para validar suas emoções, alguém sempre cuidando dela. E isso pode, ao longo da vida, desencadear uma dependência emocional, né? Que a dependência emocional, ela está muito relacionada com experiências que nós vivenciamos, principalmente na infância, porque é um período de constituição da nossa estrutura psicológica, né, da nossa estrutura psíquica. Então, se eu não tive amor, não tive carinho, ou eu interpretei que aquilo que eu recebi não foi o amor e o carinho que eu precisava, que eu necessitava, muitas vezes eu vou compreender a nível inconsciente, eu não sei que eu carrego isso, né? E muitas das nossas dores emocionais, a gente carrega elas sem saber que carrega. Ou seja, a gente fala que é a nível inconsciente. Eu não tenho consciência disso. E muitas vezes ao longo da nossa vida, a gente sofre por várias situações, achando que a gente está sendo rejeitado, ou às vezes realmente pode ter sido realmente, e aquilo gera dor. Então, né, para quem entrou agora, né, estou falando aqui da rejeição, só recapitulando aqui o ponto, que a dor da rejeição, ela é tão profunda, é uma das feridas emocionais consideradas mais profundas, não só porque dói ser rejeitado, mas porque ela vai ativar áreas cerebrais que são ativadas quando nós temos uma dor física.
Então, nosso cérebro, se eu estou sendo rejeitada de verdade, ou se eu estou interpretando que eu estou sendo rejeitada, ou se eu tenho uma dor física, lá no meu cérebro as mesmas áreas são ativadas. Então, eu não sei o que fazer com aquela dor. Muitas vezes eu não sei o que fazer com aquele sentimento de que ninguém se importa comigo, de que, né, dane-se a minha vida para as outras pessoas. Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre falo nas lives, porque é algo que eu vivi, então é algo real. Eu gosto de estar sempre trazendo alguns exemplos para que as pessoas possam entender que muitas vezes ela pode carregar um sentimento de rejeição ou de autorrejeição, que eu vou falar também, porque existe a autorrejeição, e às vezes ela não sabe, né? Às vezes ela passa muitas frustrações em relação aos outros relacionamentos porque ela não sabe que carrega um sentimento de rejeição, uma dor da rejeição. Então, eu vou dar um exemplo do que eu vivi. Quando eu tinha em torno de 6 anos, o meu pai me disse que quando eu nasci, eu era muito feinha, porque eu nasci prematura, né? Então, criança, geralmente, quando ela nasce prematura, ela nasce mais magrinha, né? Então, eu era muito magrinha. Então, ao ouvir essa frase do meu pai, eu fiquei chateada, como criança, né? Ouvir do seu pai que eu era feinha quando eu nasci e que os meus irmãos eram bonitinhos, porque eles eram gordinhos, né? Eu fiquei chateada, mas eu não imaginava o quanto aquela simples frase iria me causar a dor da rejeição. Veja que nesse caso, o meu pai não me rejeitou. O fato é que ele simplesmente me disse uma frase, mas eu interpretei essa frase de forma inconsciente que aquilo era uma rejeição. E aí, por muitos anos, por mais de 30 anos da minha vida, eu era uma pessoa muito insegura, muito carente. Eu era uma pessoa que tinha um sentimento de inadequação. Sabe quando você não se encaixa? Você não se encaixa em lugar nenhum, você se sente assim, que você não pertence, né? Você não pertence àquela família, você tem aquele sentimento de vazio, de angústia, né? Então, tudo isso eu senti. Só que eu não sabia que isso estava relacionado à questão da dor da rejeição causada por aquela frase que eu ouvi do meu pai. Então, olha como é importante para nós que somos mães, para quem tem filho pequeno, para quem é avó, né, de crianças pequenas, tomar cuidado com o que você fala para essa criança. Porque o que você fala, ela vai tomar como verdade absoluta. Às vezes você não vai falar na intenção de machucá-la, né? Como meu pai, ele não falou isso para mim numa intenção de que aquilo iria me causar uma dor. Ele jamais teria dimensão do que aquela frase causaria em mim, mas causou, porque eu interpretei aquilo como uma rejeição. Então a gente precisa aprender a se comunicar com as pessoas, principalmente com crianças, para que não gere nela, muitas vezes, a dor da rejeição, né? A gente precisa aprender a se comunicar com as pessoas ao nosso redor, porque muitas vezes elas podem estar carregando a dor da rejeição e não sabe disso. Então, vários estudos já mostraram que essa dor da rejeição, né, ou a ferida emocional da rejeição, ela é considerada uma das mais profundas. Por quê? Porque é aquela que não vem sozinha. A pessoa que carrega a dor da rejeição, muitas vezes, ela também tem um sentimento de inadequação. Ela se acha desajeitada, ela se acha feia, muitas vezes ela tem baixa autoestima, né? Já que ela não se sente adequada, ela não se sente muitas vezes bonita e ela não gosta de quem ela é. Ela tem dificuldade de aceitar quem ela é. E se você quer aprender mais sobre autoestima de uma forma mais profunda, depois, né, não vai sair agora, depois tem uma live aqui no meu perfil que fala sobre os vários pilares da autoestima. Como é importante a gente entender que a construção da autoestima, ela se dá a partir das nossas relações e também do ambiente no qual nós estamos inseridos, tá? Mas o foco não é falar de autoestima. Mas eu tô citando a autoestima porque a pessoa que carrega a dor da rejeição, ela também tem baixa autoestima. Geralmente ela tem um sentimento, muitas vezes, de humilhação. Às vezes, se alguém falar alguma coisa para ela, não que a pessoa quisesse ofender, mas ela já carrega aquela dor da rejeição. Ela já tem a baixa autoestima.
Ela muitas vezes se sente inadequada. Então, dependendo do que falam para ela, aquilo vai ferir profundamente. E aí a gente precisa aprender, como eu disse, se comunicar de forma assertiva, porque a gente não sabe o que se passa na mente da outra pessoa. A gente não sabe quais são as bagagens que as outras pessoas carregam. E aí, se essa pessoa, ela cresce com essa dor da rejeição, como eu cresci sem saber que aquilo era uma dor da rejeição, né? Muitas vezes as pessoas, passavam perto de mim e não me cumprimentavam, seja por qualquer motivo que fosse. Às vezes a pessoa não tinha me visto, às vezes a pessoa estava num dia que não estava muito legal, mas eu ficava naquele sentimento assim de culpa. Nossa, o que será que eu fiz? Essa pessoa passou perto de mim, não falou nada, não me cumprimentou. Então eu carregava também esse sentimento de culpa. Então a dor da rejeição, ela é profunda também porque ela não veio sozinha. Ela vem trazendo várias outras junto, sabe? Quando vai trazendo, carregando, arrastando várias outras, e aquilo vai assim aumentando. Então qualquer coisinha simples que acontece na nossa vida, quando nós temos essa ferida da rejeição, ela vai, é como se aquela coisinha pequena se transformasse em algo enorme, em algo gigante, e afeta profundamente. Então é uma dor real. Então o cérebro entende que aquilo é uma dor física. Então por isso que dói ser rejeitado. Dói quando alguém fala algo sobre você, sobre a sua autoimagem. Ah, mas é a dor da rejeição. Pois é, mas se a pessoa não tem uma boa visão sobre si mesma, uma boa estima sobre si mesma, se você fala algo sobre o corpo dela, sobre a aparência dela, já vai doer, já vai machucar. Não é que ela é cheia de mimimi. Não é mimimi, é dor. E a gente não pode invalidar a dor do outro, né? Quantas pessoas se casam carregando esse sentimento de rejeição e aí de repente ou o marido ou a esposa esqueceu a data do aniversário de casamento, a data do aniversário de namoro, esqueceu uma data que para aquela pessoa é importante. Pronto, aquilo já é motivo dela sofrer demais. Aí para outra pessoa, se ela não tem esse problema, não carrega essa dor da rejeição, nossa, mas você ficou chateada só por isso? Só por causa dessa coisa besta? Você ficou chateada porque eu não trouxe o seu doce, né? Tem um livro que eu estou lendo e é um cientista que ele trabalha há mais de 40 anos, né, com famílias e casais. E aí ele conta a história de um casal onde o homem ele tinha muitos sentimentos de rejeição, baixa autoestima. Então, às vezes, a mulher ia no supermercado fazer as compras lá, né? E esquecia de trazer o refrigerante preferido dele. Quando essa mulher chegava em casa, que ele via que o refrigerante dele preferido, que ela sabia que ele gostava, mas que ela esqueceu, não foi proposital, ele ficava bicudo com ela, ele ficava dias sem falar com ela, e aquilo acabava, né, mexendo com aquela relação, porque chega uma hora que fica chato, desgastante, do nada a pessoa mudava o comportamento, do nada a pessoa ficava bicuda, chateada, e aí a esposa ficava sem entender o que estava acontecendo, né? Mas por quê? Porque ele carregava uma dor emocional ali. Às vezes eu aperto aqui sem querer o negócio e aparece essa frase. Mas vamos lá, né? Então, veja o quanto os sentimentos que a gente carrega pode impactar na nossa relação conjugal, na nossa relação com os nossos filhos, na nossa relação no nosso trabalho. Por quê? Porque é algo que está dentro de nós, né? A dor emocional, ela está aqui dentro. Então, se aquela pessoa, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, esquece o doce preferido do outro, o refrigerante preferido, aquela pessoa se sente ofendida. Ela não para pensar racionalmente que aquela pessoa estava lá distraída, que estava com pressa, que foi lá, comprou o que precisava comprar e esqueceu aquele detalhe. Mas para quem carrega a dor da rejeição, não é apenas um detalhe. É como se a pessoa estivesse rejeitando ela e não gostasse dela. Então não é frescura, não é mimimi, é dor emocional. Não tem um medicamento que você vai lá na farmácia e fala, viu, farmacêutico, me vende aí um medicamento para curar a dor da minha rejeição, que eu tô me sentindo rejeitada hoje. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem esse sentimento. Então, às vezes não é fácil tratar porque ela não sabe que tem.
Muitas vezes ela já brigou demais no seu casamento, ou brigou demais com seus filhos, principalmente quando os filhos casam, né? Vão embora, vão morar longe, demora para visitar as mães. E aí muitas vezes essa mãe, essa mulher carrega a dor da rejeição, ela já começa a sentir ali que o filho já está rejeitando ela. Poxa, criei um filho, te dei tudo, né? Te ensinei várias coisas, agora você me despreza. Né? Então tem muitas mães que sofrem a dor da rejeição. Quando o filho vai embora, muitas vezes a nora é aquela nora, às vezes não combina muito bem com a sogra, aí já dificulta ainda mais, né? Desse filho, desse genro tá indo lá, ou desse filho tá lá vendo a mãe, e aí essa dor só vai aumentando. Então é importante a gente reconhecer como que a gente se sente em relação às coisas que acontecem na nossa vida. Eu só fui descobrir que eu carregava essa dor da rejeição quando eu fui fazer terapia, quando eu comecei a buscar me conhecer, quando eu fui entender por que eu era tão insegura, por que eu era tão tímida. Eu tinha muito medo de falar em público, medo de me aproximar das pessoas, medo de fazer amizades. E tudo isso estava relacionado à dor da rejeição. Eu tinha medo de me aproximar das pessoas e de alguma forma, sem saber, né, que eu tinha rejeição, delas me desprezarem, delas falar algo sobre mim, delas, né, de alguma forma me deixar de canto, me deixar de lado. Eu já me decepcionei muito com paqueras, né, não chegava a ser namorado, mas eu conhecia a pessoa, eu ficava empolgada. Agora eu encontrei o homem da minha vida, né? Encontrei o meu príncipe. Naquela época eu acreditava em príncipe. Hoje eu já sou mais pé no chão. Eu sei que príncipe encantado só nos contos de fada. Existe hoje seres humanos porque eu também sou um ser humano e eu não sou uma princesa, né? Eu sou um ser humano real, né? Com os meus pontos positivos e também os pontos que eu preciso buscar melhorar. Mas eu passava por várias decepções, porque eu criava muita expectativa. A carência minha era muito grande. Então eu conhecia alguém, eu já me empolgava, eu já ficava criando várias historinhas na minha mente que ia dar certo, que agora eu encontrei aquela pessoa, que, sabe? E tudo isso estava onde estava a raiz emocional da carência, que quem estava lá no fundo mesmo era uma rejeição. Então, para você, muitas vezes, identificar se uma pessoa carrega a ferida da rejeição, ou se você carrega, se você muitas vezes cria expectativas demais em relação às outras pessoas, se você está sempre ali fazendo planos para outra pessoa e muitas vezes ela mesma não está pensando naquilo que você está fazendo, aqueles planos. Então, eu fazia muitos planos e aquilo gerava decepção. Gerava sofrimento. Falei, gente, tem alguma coisa errada comigo, não é possível. Eu posso não ser a mulher mais linda do mundo, mas eu não sou tão feia assim. E aí eu começava a me questionar a minha autoimagem. Então, como eu falei no início, a pessoa que sente rejeição, ela começa muitas vezes a se questionar. O que tem de errado com ela? Por que ela é tão inadequada? Por que ela é fora do padrão? Porque às vezes a gente começa a achar que nós somos fora do padrão. Nossa, eu devo ser assim totalmente fora do padrão que existe no mundo, né? Por quê? Baixa autoestima, não tinha uma boa visão da minha autoimagem, né? Não aceitava, muitas vezes porque eu era muito magrinha, teve uma época. Depois veio a pandemia, eu engordei, mas eu não me importava. Hoje eu tô fazendo uma dieta, tô perdendo uns quilinhos assim, mas assim, eu me sentia muito magra, muito feia. Tudo isso era a raiz da rejeição. Então, durante esse processo de me conhecer, de tentar entender por que eu me sentia daquela forma, é que eu fui entender onde que estava a raiz de tudo aquilo. Por isso que eu sempre falo para vocês, você buscar o autoconhecimento é um processo contínuo. Se você é cristã, o autoconhecimento junto com o conhecimento do alto, eu buscar conhecer a Deus, mas também buscar conhecer quem sou eu em Deus. Para que e por que Ele me criou? Né? A pessoa que tem muitas vezes a ferida da rejeição, ela tem dificuldade de reconhecer os seus talentos, os seus dons, porque ela acha que muitas vezes ela não tem habilidades. Muitas vezes ela não reconhece os recursos que Deus já deu para ela, porque muitas vezes ela também se rejeita. Ela não tem consciência disso, mas muitas pessoas ela têm a autorrejeição. E como que constrói essa autorrejeição?
Muitas vezes ela foi tão rejeitada pelas outras pessoas, ou ela interpretou que as outras pessoas estavam rejeitando ela, e aí de alguma forma ela começa a se rejeitar. Ela começa a pensar negativo, muito negativo em relação a ela mesma. Ela começa a criar padrões de pensamentos que vão gerar comportamentos negativos em relação a ela mesma. Ela começa muitas vezes a procrastinar coisas que são importantes para a vida dela. Ela começa a se exigir demais, se criticar demais, se julgar demais. Então, isso são características de pessoas que se auto-rejeitam. Ela sempre coloca defeito nela mesma. Ai, mas eu faço tudo errado. Nossa, mas eu não faço nada certo. Tudo que eu começo a fazer dá tudo errado. Então, ela começa sempre a se criticar, né? Ela acha que ela não pode errar. Então, qualquer errinho bobo que ela faz, que ela comete, ela já se critica demais, ela se julga demais. Então, ela não tem paciência com ela mesma, ou seja, ela não tem tolerância consigo mesma, ela não é gentil com ela mesma. Então isso também é um sinal de autorrejeição. Então veja como é profundo e como a gente precisa identificar se a gente está se criticando demais. Pare e pensa na sua vida. Você se critica demais? Você se julga demais? Você acha que você tem que ser perfeita o tempo todo, que não pode errar de forma alguma? Isso, se você respondeu sim para essas perguntas todas, é um grande indício, não vou dizer que é uma auto-rejeição, mas é um grande indício que você se rejeita de alguma forma. Porque quando a gente se aceita, a gente reconhece, eu sou um ser humano, é claro que errar é humano, agora permanecer errando na mesma situação, aí já não é aí já é alguma coisa assim que você precisa aprender, né? A refletir sobre seus erros, a analisar e a mudar de comportamento. Mas às vezes a gente comete falhas, a gente comete erros porque nós estamos aqui como seres humanos, a gente está aprendendo o tempo todo. Mas se você, qualquer errinho bobo, você já está se criticando, já está se julgando demais, você não tem paciência com você mesma, tá sempre chamando, eu sou burra. Ai, como eu sou burra demais, sabe? Começa sempre a falar mal de você mesma. Isso são sinais de auto-rejeição. Porque se você não reconhece que em algum momento a gente pode deslizar, errar, o que a gente não deve é permanecer naquele erro. Errei, ok, agora eu vou procurar consertar o meu erro e não errar de novo. Agora, tudo que você faz é ruim, tudo que você faz dá errado. Isso são sinais de auto-rejeição. A gente precisa ser gentil com a gente mesma. A gente precisa reconhecer que em algum momento a gente erra, mas eu não posso permanecer no erro. A gente precisa reconhecer que nós somos seres humanos e que em algum momento a gente vai falhar. O que eu não posso é continuar naquele processo de falha. Eu preciso mudar o meu comportamento, mudar os meus pensamentos, transformar a minha mente, né? Se você é cristã, a gente sempre fala, eu procuro sempre falar sobre isso, a gente precisa transformar a nossa mente através do quê? Da palavra de Deus, buscando a ajuda do Espírito Santo, porque sozinha a gente não consegue fazer quase nada, praticamente nada, a gente precisa da ajuda de Deus, né? Do nosso Pai, do Espírito Santo, para que a gente possa perceber os nossos erros. Porque às vezes a gente erra, se a gente não tem esse sentimento de auto-rejeição, às vezes a gente nem percebe que está errando. E aí as outras pessoas ao nosso redor, que muitas vezes vão falar, nossa, olha, você está errando nisso, você está fazendo isso. E às vezes a gente não, às vezes o orgulho, né? É importante também a gente pensar que muitas vezes o orgulho, ele nos atrapalha muito. Um dos grandes destruidores de relacionamento é o egoísmo e o orgulho. E muitas vezes a pessoa já sente rejeição, muitas vezes ela acaba não percebendo alguns comportamentos que ela faz, que ela, né, tem. Então, por isso que a gente precisa buscar sempre se conhecer. Não é errado. A gente precisa buscar, para quem é cristão, o autoconhecimento junto com o conhecimento do alto, porque aí você reconhece, realmente eu estou errando, realmente eu falhei aqui, mas eu vou buscar melhorar.
A gente vai buscar se arrepender daquelas falhas e buscar melhorar o nosso comportamento. Agora, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não vou admitir que eu tô errada. Não, que isso, não tô errada. Você que tá enxergando coisa demais. Ah, você que enxerga pelo em ovo. Agora, imagina um orgulhoso casado com uma pessoa que tem a ferida da rejeição. Enquanto que aquele que tem a ferida da rejeição sente carência e está buscando suprir os seus vazios emocionais de alguma forma, muitas vezes falando sim para o outro porque ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer se sentir pertencente. E aí o orgulhoso não admite que muitas vezes ele falha. O orgulhoso muitas vezes não admite que ele também erra. E aí a dor daquele que tem a rejeição aumenta. Porque o orgulhoso, para ele tá tudo bem. Ah, não, que isso, eu tô te dando atenção. Que isso, eu reconheço que você, né, é uma pessoa especial para mim. Mas muitas vezes ele não tá fazendo isso de verdade. Ele não admite. Então, quando a gente busca se conhecer, a gente vai identificando os nossos pontos fortes e também os pontos que a gente precisa melhorar. Quando a gente identifica qual é o nosso perfil de temperamento, né? Existe perfil de temperamento, perfil de comportamento e perfil de personalidade, tá? Eu vou preparar o material, eu quero fazer uma aula bem especial para quem tiver interesse sobre perfil de personalidade, né? Que é muito importante a gente identificar. Quando a gente fala de comportamento, né? Por exemplo, de comportamento e temperamento, o temperamento, vou falar o meu para dar um exemplo, tá? O meu temperamento é o fleumático. Assim, nós temos características de todos os temperamentos, mas nós temos características mais fortes, digamos assim, uma porcentagem maior de características de um ou de dois tipos de temperamentos, e os dois ali conversam entre si, digamos assim. Eu sou fleumática com bastante características de melancólica. Então, veja bem, eu sou uma pessoa muito introvertida, muito reservada. Eu tenho necessidade de ter meus momentos comigo mesma, em silêncio, ficar de boa. A pessoa que é sanguínea, ela já tem aquela necessidade de estar no meio de pessoas, de estar convivendo com pessoas, de trabalhar em grupo, de estar sempre ali envolvida, né, em situações onde tem muitas pessoas. Eu faço isso, mas não é uma necessidade minha. Então eu já sou mais fechada. Então imagina eu, fleumática, com sentimento de rejeição, com a dificuldade de verbalizar o que eu sinto, né? Que eu tinha muita dificuldade de falar o que eu sentia. Muita dificuldade de, quando eu estava chateada, de externalizar isso. Eu fui aprender a fazer isso através da escrita. Então a escrita para mim é algo que faz parte da minha vida, não só porque eu faço parte de alguns de coautoria, né, de escrita de livros, mas também porque eu comecei a utilizar a escrita como um recurso para que eu pudesse expressar o que eu estava sentindo. Então a pessoa que tem o temperamento fleumático ou melancólico é uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais fechada, que não se abre muito, né? Ela já guarda muito para si. Agora, a pessoa que é sanguínea, ela fala, ela expressa, ela gesticula. Então, assim, ela não fica guardando para ela mesma. É aquela pessoa que externaliza. Então, ela já tem mais facilidade de falar dos seus sentimentos. Então, o colérico, né, aquela pessoa já é mais ela já é mais assim objetiva. É aquela pessoa que ela fala mesmo que tem que falar. Quando ela tem um projeto, um propósito, ela vai fazer aquilo. O foco dela tá naquilo ali, custe o que custar. Então nós precisamos compreender qual é o nosso perfil de funcionamento. Porque quando a gente aprende como nós funcionamos, a gente começa a entender muitas coisas que acontecem na nossa vida. E por que tem coisas que nos chateia demais? Tem momentos que a gente quer ficar sozinha, às vezes as pessoas querem convidar a gente para estar numa festa, e a gente chega um momento que você fala assim, não aguento mais essa barulheira no meu ouvido, eu quero ir embora para casa, eu quero ficar em silêncio. Então, é muito importante que a gente aprenda a identificar esses pontos, até para a gente se reconhecer, né? Ter mais autocompaixão, ser mais gentil com a gente mesmo, pra gente dizer, não, o meu perfil é desse jeito. Então, eu falo que a minha bateria social, ela não é uma bateria que tem muita carga. Por quê? Já que eu sou introvertida,
Eu gosto mais de ter os meus momentos mais de boa, tranquila, silêncio, ou então, né, um lugar sossegado, pelo menos. Uma pessoa que tem uma bateria social com a carga maior, por exemplo, sanguíneo, ele já tem necessidade de estar com pessoas. Então, muitas vezes, se alguém rejeitou ele, ele nem percebe muitas vezes. Porque o negócio dele é estar no meio de pessoas, é conviver. O que ele vai se sentir rejeitado é se as pessoas, por exemplo, não incluir ele nas atividades. Se as pessoas começar a fazer, por exemplo, vamos pensar na igreja, né? Porque a maioria das pessoas que me acompanham são cristãs. Aí vai ter um evento na igreja, não convido o sanguíneo, não convido o sanguíneo para participar daquele evento, para ajudar a organizar o evento. Se ele tem a ferida da rejeição, aí isso vai deixar ele se sentindo mal, porque ele tem necessidade de estar envolvido com pessoas, né? Se é um fleumático como eu, de repente tem um evento onde vai ter muito movimento, muito barulho e não me chamar, se eu não tenho a ferida da rejeição, ou se eu tenho, não é isso que vai me deixar muito para baixo, porque eu não tenho essa necessidade de estar no meio de muita gente, tá o tempo todo, né? Trabalhando em grupo, convivendo em grupo. Não é que eu sou antissocial, eu não me considero uma pessoa antissocial. Só que a minha bateria social, ela é mais curta, né? Ela descarrega mais rápido, diferente do sanguíneo, que a bateria social dele, ela tem uma carga maior, porque é a necessidade dele, né? Então, o meu perfil de comportamento, ele tá muito relacionado, né? Quando a gente fala do perfil de comportamento do DISC, né? Que tem lá o dominante, o influente, o estável e o analítico. Eu já sou uma pessoa mais analítica. Eu já sou uma pessoa mais estável. Eu preciso de previsibilidade. Então, imagina uma pessoa que carrega a ferida da rejeição, que ela é introvertida, ela tem dificuldade de expressar o que ela sente, ela fica ruminando, ela fica remoendo aquilo na mente dela. Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, você é tão sossegada. Hoje, graças a Deus, depois de tanta dor, tanto chorar, tanto sofrimento, tanto processo terapêutico e autoconhecimento e oração, tudo junto, misturado, Deus foi trabalhando isso em mim, né? Mas antes, eu ficava quieta, mas a minha mente era uma mente super barulhenta. Eu ficava assim, cheia de pensamentos, sabe? Uma ansiedade, eu não externalizava isso, mas aqui dentro não parava. Eu deitava na cama, eu demorava para dormir porque eu ficava pensando um monte de coisas. Se eu sentia que a pessoa me rejeitava, se eu interpretava que eu tive uma rejeição, eu não falava nada, mas aqui dentro, aquela dor, né? Aquela mente, nossa, por que a pessoa fez isso comigo? Nossa, por que ela me deixou de lado? Sabe assim, quando você fica conversando com você mesma, mentalmente, a minha mente era desse jeito. Então, quando você aprende a reconhecer o seu funcionamento, você aprende a lidar consigo mesma de uma forma melhor, aprende a respeitar as pessoas que estão ao seu redor e aprende a lidar também com a outra pessoa, porque você entende que você tem o seu jeito e ela tem o jeito dela. Então, de repente, se você é casada com sanguíneo ou tem um filho sanguíneo, de repente essa pessoa vem, fala, nossa, você não se importa comigo, você foi no mercado, não comprou o negócio que eu gosto, você faz tudo por fulano, não faz nada pra mim. Então, ela muitas vezes tem um sentimento de rejeição, mas ela consegue externalizar isso pra você. E aí é mais fácil você perceber quando ela está se sentindo rejeitada. Quando ela tem esse sentimento que para ela também, né, tá doendo, só que ela fala. Mas o fleumático, o melancólico, ele não fala. Ele guarda para si. Então ele sofre muito mais porque ele fica nutrindo aquele sentimento, não que ele queira. Durante o tempo que eu fiquei casada, eu sofria muito porque eu era muito fechada. Eu ficava chateada, mas eu não conseguia falar. Eu queria falar, mas parecia que tinha um negócio aqui na garganta, travado aqui. Então aí eu descobri, né, a escrita. Eu comecei a escrever. Só que eu sofri muitos anos com isso. Então, quando você vai se conhecendo, você vai identificando qual é o meu perfil de temperamento, qual é o meu perfil de comportamento. E aí você vai entendendo, eu funciono dessa forma. Eu tenho dificuldade de falar o que eu estou sentindo. Então, escreva. Escreva, porque com certeza vai te ajudar. Talvez você tenha dificuldade de falar, você tá, às vezes, achando que alguém tá te rejeitando, pega um caderno e começa a escrever.
Sinto que fulano de tal está me rejeitando, sinto que não fui convidada para aquela festa de aniversário, porque, sei lá, começa a pôr para fora, você vai sentir um alívio muito grande. E isso aqui já é ressignificar, já é você dar um novo significado para essa dor emocional que você sente. Né? A gente precisa aprender a transformar a dor. Eita, agora apareceu um monte de coisa aqui que eu... Oh, meu Deus. A gente precisa aprender a ressignificar a nossa dor de acordo com o nosso perfil de funcionamento. Se você é uma pessoa que fala, aprenda a falar, porque às vezes, por exemplo, o sanguíneo e o colérico, como eles têm essa facilidade de falar, principalmente quem é colérico, né? Quem tem o temperamento colérico. Às vezes a pessoa ela fala até demais, ela até magoa a outra pessoa. Porque na hora tá tudo aqui, ó, entalado, e ela começa a soltar, ela não filtra o que ela tá falando. Quando vê, já magoou outra pessoa. Então a gente precisa buscar o quê? O equilíbrio, dosar. Nem ser uma pessoa introvertida demais, como eu era. Eu ainda sou um pouco introvertida, mas não tanto. Nem falar demais sem filtro. A gente precisa ter equilíbrio, né? Nem engolir sapo demais e nem também soltar tudo que pensa demais, porque a gente precisa ter filtros, né? Se eu falar tudo aquilo que eu penso, eu posso magoar outra pessoa. A Jaci tá falando, problemas emocionais atrapalham demais a vida, eu fico muito paralisada. Pois é, a importância da gente identificar o que nos paralisa. É medo, é sentimento de rejeição, eu me sinto incapaz ou eu não me sinto segura, eu tenho dificuldade de dar um passo além. Então, gente, o nosso emocional é a base para que a gente possa fluir na vida, para que a gente possa viver o nosso propósito, né? A Leia tá falando, eu tô achando que eu realmente sou fleumática. Olha, por eu te conhecer, eu acho que você é fleumática. Você, pelo menos, você tem bastante característica de fleumática, né? Porque você é bem calada. Às vezes, assim, a Leia, ela é minha amiga e é da minha igreja. Então, eu percebo que a Leia tá com uma carinha triste, né? Meio fechada lá. Se perguntar, tudo bem? Fala que tá, mas a gente percebe. Quando a gente conhece as pessoas, a gente percebe quando elas não estão bem. E geralmente, quem é fleumático, quem é melancólico, é mais observador. O sanguíneo e o colérico, o sanguíneo principalmente, como ele é muito de interagir com várias pessoas, muitas vezes tem muita coisa que passa despercebido, porque ele está interagindo, ele não para perceber como a pessoa está. Mas o fleumático e o melancólico, como eles já são mais reservados, eles já começam a observar mais o ambiente. Então, olha como é importante você se conhecer. Você identifica como você funciona. Quando você chega num lugar, você já chegando, oi gente, tudo bem com vocês? E aí, vai, abraço. Eu não sou essa pessoa. Eu chego na igreja, eu vou, abraço quem tá lá na recepção, vou lá pro meu cantinho, de preferência lá no cantinho, sou muito estável. Eu tenho um lugarzinho reservado, que eu sempre sento naquele lugar, não que não posso mudar, mas geralmente eu não mudo muito. Mas geralmente a pessoa que é sanguínea, ela senta num lugar, um dia senta no outro, é uma pessoa mais flexível no sentido assim de relacionar, de mudança. O fleumático melancólico, ele já tem dificuldade de mudar. Já tem dificuldade porque ele precisa de se sentir confortável para mudar. Então, é importante a gente identificar tudo isso, né? Deixa eu voltar aqui pro foco da live, mas tudo está relacionado, né? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo está relacionado. Quando eu compreendi que eu tinha esse perfil de temperamento, eu entendi que o meu temperamento já faz com que muitas vezes eu tenha mais dificuldade de expressar. Então, se eu estava chateada, eu tinha dificuldade de expressar, porque já faz parte do meu perfil. Não que eu não possa mudar, porque todas nós podemos e devemos buscar a mudança. A partir do momento que eu estou dando um passo em relação à minha mudança, eu vou buscando outras alternativas, outras possibilidades de expressar o que eu estou sentindo. Agora, aquela pessoa que é colérica ou sanguínea, que fala muitas vezes, que ela não percebe muitas vezes, não tem o filtro muitas vezes, ela precisa aprender a filtrar o que ela fala. Ela precisa entender que não é porque ela pensa, no caso do colérico, não é porque ela é uma pessoa objetiva, que todo mundo vai no mesmo ritmo dela. Cada uma de nós temos um ritmo. Então, se você é uma pessoa que carrega a dor da rejeição, e a pessoa, aí você convive, você é uma fleumática como eu, e você convive com um colérico,
O colérico vai querer, vamos logo, o que você está enrolando? Nossa, mas você não sai do lugar. Ela começa a cobrar. E aí a pessoa já se sente rejeitada, mais uma potencialização ali para ela se sentir ainda mais rejeitada muitas vezes, ou mais inadequada. Porque se ela se sente rejeitada e ela tem um sentimento de inadequação, muitas vezes de incapacidade, né, de achar que ela não vai dar conta, aí vem um colérico ali buzinar na cabeça dela. Nossa, você enrola demais. Aí, ó, você não faz as coisas direito. Olha como isso é pesado, como isso é forte. Como é importante a gente identificar o que a gente carrega, qual é a nossa malinha emocional que a gente carrega. E todas nós, de alguma forma, a gente carrega uma malinha emocional, tanto de coisas boas, positivas, né, que nós vivenciamos, como também coisas que não foram tão boas e tão prazerosas assim. Então a gente precisa aprender a ressignificar esse sentimento de rejeição, ressignificar a nossa história, para que a gente possa se libertar, né, de alguns padrões que a gente vivencia que deixa a gente estagnada na vida. Porque nós, né, se tem alguém aqui que não é cristã, não tem problema, não precisa sair da live por causa disso. Mas como eu sou cristã e muitas mulheres que me acompanham são cristãs, então eu sempre trago essa visão de que nós não estamos aqui por acaso, nós temos um propósito de vida. Todas nós temos um chamado, missão, né? Não estamos aqui aleatoriamente, Deus não faz nada aleatoriamente. Só que quando eu carrego feridas emocionais, principalmente a ferida emocional da rejeição, muitas vezes ela bloqueia o meu propósito. Por quê? Porque muitas vezes eu não acredito em mim mesma. Muitas vezes eu quero fazer coisas, eu quero estar em lugares, não porque eu sinto que aquilo é meu propósito. Se eu carrego a ferida da rejeição, muitas vezes eu vou me colocar em lugares para me sentir aceita, para me sentir pertencente. Quem tem a ferida da rejeição tem dificuldade de reconhecer a sua própria identidade. E propósito de vida, ele está muito relacionado à identidade. Porque Deus, ele nos criou cada uma com um jeitinho de ser. Eu sou diferente da Leia, sou diferente da Mica, sou diferente que eu não sei o nome, da Natalina, não sei se esse é o nome mesmo, mas cada uma de nós, Deus nos criou com um jeitinho, né? Com a singularidade. Se a gente não aprende a respeitar a nossa singularidade, Deus tem um propósito para cada uma. Então, muitas vezes, eu vou achar que o meu propósito é uma coisa e ele é outra. Então, eu gosto sempre de colocar alguns objetos, porque tem gente que é muito visual, né? Aí, quando você coloca um objeto, a pessoa consegue entender melhor. Então, imagina que o rosa é o seu propósito de vida e o amarelo é você. Então, se você tem um sentimento de rejeição, você, muitas vezes, vai querer estar em lugares, né? Achando que aquele lugar, que aquela atividade é o seu propósito, porque você quer se sentir aceita. Você quer se sentir pertencente, mas muitas vezes não é o seu propósito. Muitas vezes é você que quer estar naquele lugar. Muitas vezes é você que se coloca naquele lugar, mesmo que aquele lugar muitas vezes te gere frustração ou que demanda de você um gasto energético muito grande. Por quê? Porque você tem uma necessidade emocional que não foi suprida. Você está buscando uma validação. Então, muitas vezes você vai estar em lugares fazendo coisas que você muitas vezes não quer fazer, mas você acaba fazendo. Você começa a dizer sim para várias coisas que as pessoas te pedem. Não porque muitas vezes você realmente é boazinha, no sentido assim, eu vou agradar todo mundo. Muitas vezes você faz isso, mas no fundo existe uma raiz emocional ali da rejeição. Você quer ser aceita. Você quer ser vista, você quer ser amada. E isso, gente, não é errado. É uma necessidade do ser humano de se sentir amado, de se sentir aceito, de se sentir pertencente, porque Deus nos criou para relacionar, né? Nós somos seres relacionais. Só que a gente precisa aprender a identificar quais são os pontos que muitas vezes nos deixam vulneráveis para que a gente possa buscar a cura, a libertação dessas dores emocionais, para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos harmoniosos, para que a gente possa viver o nosso propósito de vida com base nas nossas características, na nossa identidade.
Eu sempre falo e sempre vou repetir. Deus, ele não vai te chamar para fazer algo que vai te colocar em situação constrangedora. Deus não vai fazer isso. Deus, ele é tão bom que ele respeita o nosso jeito de ser. Então, Deus não vai colocar a gente numa situação que vai nos colocar em perigo, ou que vai nos colocar numa situação que vai nos humilhar. Ele não faz isso. Então, só que muitas vezes, quando nós carregamos uma ferida da rejeição, muitas vezes o sentimento de abandono, nós é que nos colocamos de forma inconsciente em determinadas situações, porque no fundo a gente está buscando ser vista, que as pessoas reconheçam que a gente está ali sempre pronta para ajudar. Então, todo excesso esconde uma falta. Se você é uma pessoa que está sempre falando sim para todo mundo, mesmo quando você sabe que lá no seu interior, lá na sua alma, lá no seu coração, você quer dizer não. Mas mesmo assim, você vai lá, não, eu posso sim te ajudar. Não, tal dia eu posso ir na sua casa sim. Você sabe que você não pode. Se você tá falando sim demais, quando dentro de você tá pedindo para falar não, seu coração, sua alma tá falando, fala não, mas você vai lá e fala assim, faça uma autoanálise. Por que eu estou dizendo sim e depois eu fico me sentindo culpada porque eu falei que eu ia fazer, mas agora eu tô cansada? Eu falei que eu ia fazer, mas agora eu não tô dando conta. Eu falei que eu ia ajudar aquela pessoa, mas eu tô sobrecarregada. E aí você vai lá no seu quartinho, no seu secreto, fala, Senhor, eu não tô dando conta, me ajuda. Me liberta desse peso. Mas muitas vezes esse peso está relacionado com ferida emocional, que você não está sabendo colocar limites nas suas relações, limites naquilo que você fala para as pessoas que vai fazer por elas. Mas muitas vezes você sabe que você já está cansada, que você já está sobrecarregada. E aí você vai e recorre a Deus. Não que ele não vá te ajudar, ele sempre está pronto para nos ouvir e aliviar o nosso fardo. Só que Deus também espera de nós um posicionamento. Ele quer que a gente tenha um posicionamento. Se Deus é um pai que coloca limites em nós, ele também espera que nós aprendemos a colocar limites em tudo na nossa vida, tudo aquilo que está em excesso. A gente precisa colocar limite nos excessos da nossa vida. Se você está se doando demais, tá? Aqui eu estou falando do excesso. É importante a gente se doar, é importante a gente ter compaixão com as pessoas, ajudar, contribuir. Mas tudo precisa de ter um limite. Se tudo que você está fazendo está extrapolando o seu limite, está infligindo os seus valores, os seus princípios, tem alguma coisa errada. Então, por isso que a gente precisa buscar ressignificar o nosso emocional, as nossas dores emocionais, as nossas experiências emocionais, para que a gente possa estar em lugares onde realmente Deus quer que nós estejamos. Que a gente não esteja em lugares só para a gente se sentir aceito pelas nossas carências, pelo nosso sentimento de querer ser amado, querer ser aceito, querer ser pertencente. Tem muitas mulheres cristãs que estão emocionalmente adoecidas. Deixa eu só ver o horário aqui para eu não extrapolar demais, né? Que eu também tenho compromisso. Muitas mulheres cristãs que estão emocionalmente adoecidas porque elas estão fazendo demais lá na igreja. Tem vários ministérios, não que a gente não deva ter ministério, é importante sim ter, mas às vezes ela deixa uma lacuna na sua casa, no seu relacionamento, porque ela está se dedicando demais lá na igreja. Muitas vezes no fundo, existe uma raiz emocional que ela está tentando preencher com os excessos de ministério que ela tem na igreja. Só que esses excessos de ministério muitas vezes está adoecendo ela. Está tomando ali o lugar, muitas vezes, da família. Um lugar, muitas vezes, do descanso. Porque se quando Deus fez o mundo, em 6 dias, no 7º dia, ele tirou para descansar, e o descanso é bíblico, nós também, ele fez isso porque ele sabia que a gente precisaria de um tempo de descanso. Então, a gente precisa reconhecer também o momento da gente descansar. E tem pessoas que assim, ela vai não estou dizendo que é errado, tá, gente? Não interprete errado o que eu estou querendo dizer aqui. É importante a gente ir à igreja, é importante a gente participar de ministério, mas tudo precisa ser dosado. Se você é mulher, casada, tem família, você não pode colocar os ministérios da igreja em primeiro lugar.
do que a sua família. Você não pode cobrir a igreja e descobrir sua casa, porque a sua família é o seu primeiro ministério. Então, se você está fazendo isso muitas vezes, tem alguma coisa errada. E na maioria das vezes existe o quê? Uma questão emocional ali. Você está tentando suprir um vazio ali, alguma coisa que está faltando, sendo ali uma pessoa que está sempre no ministério tal, ministério tal, ministério tal. Mas muitas vezes você não tem um relacionamento com Deus de verdade. Você está na igreja, mas muitas vezes não tem um relacionamento com Deus e são coisas diferentes. Não necessariamente quem está na igreja o tempo todo tem um relacionamento com Deus. E a gente precisa de um tempo para se relacionar com Deus. Se você está cansada demais, se você está frustrada, fazendo, e não percebe um reconhecimento, e aí você vai orar para Deus pedindo para Ele te socorrer, peça para Ele te ajudar a identificar quais são os pontos da sua vida que você precisa buscar ajuda se for necessário, ou os pontos da sua vida que você precisa colocar limites. Porque às vezes a nossa oração não é, Senhor, o que eu preciso fazer mais? Às vezes a nossa oração, quando você está sobrecarregada, é perguntar para Deus, para o nosso Pai, o que eu preciso deixar de fazer para fazer exatamente o que você espera de mim, o que o Senhor espera de mim. Eu tenho feito essa oração para Deus. O ano passado foi um ano que eu trabalhei demais. Eu dou aula, né, numa instituição onde dá formação para futuros terapeutas e psicanalistas, né? Então eu dava muitas aulas, eu trabalhava muito na parte que eu atuo na educação, eu tinha os meus atendimentos, eu estava participando de um projeto no CAPES, Infanto Juvenil, atendendo adolescentes. Chegou uma hora que eu falei, não, pra que tudo isso? Por que eu estou fazendo tudo isso? Né? Eu mesma me questionava, chegou uma hora eu falei, não, tá errado. Eu só estou trabalhando, eu não estou tendo um momento de lazer. O lazer também é importante. A gente tem um momento de ócio, de descanso, né? Você tem um momento de descanso. Eu não estava tendo um momento para ter um relacionamento com Deus. Aí eu peguei, fui diminuindo. Esse ano já estou bem mais leve. Falei, não, eu preciso colocar limites. Então, muitas vezes, a gente está buscando excessos para preencher vazios. Às vezes aquele sentimento de rejeição está fazendo com que a gente queira se sentir pertencente de alguma forma. Então eu aceito participar de vários ministérios, de fazer várias atividades às vezes no meu trabalho, assumo responsabilidades que eu não precisaria assumir. Para quê? Para me sentir pertencente, para que as pessoas me vejam, para que as pessoas me reconheçam. E todo excesso, volto a dizer, todo excesso esconde uma falta. Então, será que você não está tentando preencher seus vazios através de muitas tarefas, de muitas responsabilidades? Então, se você está vivendo isso na sua vida, está na hora de ressignificar, de olhar para essa situação. Será que não é uma carência? Será que não é um sentimento de rejeição e você não sabe que carrega esse sentimento? Está tentando preencher os seus vazios com atividades em excesso? Ou querendo estar em lugares que o seu perfil, que você se sente desconfortável. E é claro que em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar enfrentar alguns desconfortos, né? Pra gente progredir, a gente vai precisar enfrentar alguns desconfortos. Mas tem coisas que, tem desconfortos que às vezes eles nos machucam, né? Por exemplo, já que eu sou uma pessoa mais reservada, eu não sou uma pessoa de ficar expondo muito o que eu tô fazendo no meu dia a dia. Tanto é que, assim, todo mundo que trabalha, que utiliza, né, as redes sociais, os profissionais de marketing, você tem que postar o seu dia a dia, o que você tá fazendo. Vocês não vão ver eu fazendo isso direto nos meus stories. Eu não tenho necessidade de ficar postando o que eu tô fazendo. Eu me sinto invadida se eu ficar postando demais a minha vida. E eu não preciso, é uma decisão minha, eu não quero. Eu não tenho esse perfil. Tem pessoas que para elas são normal. Ah, tá bom, Leia, depois você assiste o restinho, tá legal? Obrigada, viu, por estar aqui. Espero que o que foi falado aqui até agora possa ter te ajudado, tá bom? Então, assim, a gente precisa reconhecer o nosso jeito de ser para que a gente possa se respeitar mais. Eu tenho visto muitas mulheres sofrendo porque elas não estão se respeitando. E aqui eu estou falando no sentido de respeitar, né? De várias formas. É você respeitar o seu limite,
é você respeitar a sua privacidade. Você não precisa expor demais a sua vida, ninguém precisa ficar sabendo de tudo da sua vida. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes você está com uma dificuldade, por exemplo, no casamento. Cuidado com quem você se abre, cuidado com quem você busca aconselhamento, porque às vezes, mesmo dentro da igreja, nem todas as pessoas são confiáveis. Eu sei que é chato dizer isso, mas é verdade. A gente precisa saber com quem e onde a gente vai buscar ajuda para as nossas dificuldades. Claro que em primeiro lugar com Deus, né? Ele é o soberano de tudo, mas muitas vezes a gente precisa de ajuda de pessoas também, né? A gente precisa filtrar aquilo que a gente consome no nosso dia a dia. Se eu sou uma pessoa que carrega a ferida da rejeição, muitas vezes eu vou consumir coisas que vai me preencher de alguma forma, mas às vezes aquilo ali não é saudável emocionalmente, mentalmente. A pessoa que é carente, muitas vezes ela começa a aceitar relações que são tóxicas, muitas vezes são abusivas. Muitas mulheres cristãs, elas estão em relacionamentos abusivos, né? Muitas vezes por ferida da rejeição, por carência, por dependência emocional, e elas permanecem, aí muitas vezes ela não tem um apoio dos pastores, dos líderes, ela se sente mais perdida ainda, porque é aquela pessoa com a qual ela está. Muitas vezes ela está querendo ser vista, reconhecida, mas em alguns momentos a pessoa trata bem, em outros momentos a pessoa é abusiva com ela ou é tóxica. Então aquilo gera uma confusão na mente dela. Ela não sabe se aquele relacionamento, se aquela pessoa realmente ama ela de verdade, ela não quer terminar a relação, mas tem muitos momentos que ela sofre e muitas vezes existe uma ferida da rejeição. Muitas vezes das duas partes, tanto dela quanto desse homem. Só que muitas vezes esse abusador, ou quando a mulher é abusiva, porque tem mulheres que também são abusivas, às vezes ela também está carregando uma ferida da rejeição, mas para evitar que ela seja mais rejeitada ainda, muitas vezes ela rejeita o outro. Isso também acontece. Às vezes a pessoa já sofreu tanto com a rejeição que chega uma hora que ela se fecha, ela constrói uma barreira de proteção, ela se fecha e ela começa a rejeitar as outras pessoas. Então, por isso que eu tenho usado bastante essa frase, né? E que não sou eu que escrevi, mas pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Não é porque elas querem, mas porque o que está dentro dela está transbordando. Então, o que você está transbordando, né, para as pessoas ao seu redor? Então, a gente precisa ressignificar, ou seja, dar um novo significado nas nossas experiências dolorosas. A gente precisa questionar os nossos sentimentos. Se você, em algum momento, sentiu que alguém está te rejeitando, questione. Fala, será que realmente essa pessoa está me rejeitando? Ou será que foi uma interpretação minha? Se você está se criticando demais, se julgando demais, comece a olhar diferente para si mesma. Comece a ter mais paciência com você mesma. Fala, não, eu errei, eu sei que eu errei, mas eu vou procurar fazer melhor. Eu vou procurar fazer diferente. Então, seja mais paciente com você mesmo. Porque se você está criticando demais, se julgando demais, se cobrando demais, denegrindo a sua própria imagem, tudo aquilo que você faz, se você começa a criticar, tá na hora de você ressignificar isso daí e parar de se criticar tanto, parar de se julgar tanto. Nem Deus te julga tanto quanto às vezes você se julga. Nem Deus te critica talvez tanto quanto você se critica. Talvez nem as outras pessoas te criticam tanto quanto talvez você se critica. Então, se você está nessa posição de ser crítica demais, tá na hora de ressignificar isso daí e se perguntar, por que eu me critico tanto? Por que eu me julgo tanto? Por que eu me cobro tanto? Por que eu exijo tanto de mim, de coisas que talvez não dependessem só de mim? Isso adoece, isso machuca, né? Às vezes a gente se cobra por coisas que não dependem só de nós. Então a gente precisa aprender a reconhecer. Isso depende só de mim? Bom, se depende só de mim, eu vou procurar fazer o meu melhor e fazer o que tem que ser feito. Ah, mas não depende só de mim. Eu preciso da outra pessoa para fazer a parte dela. Então, eu preciso aprender a colocar o pé no freio e saber que não depende só de mim, que eu vou precisar aprender
a reconhecer que a outra pessoa é diferente de mim, que ela tem um tempo diferente de mim, que talvez ela tenha um temperamento diferente do meu, um perfil de personalidade diferente do meu. Então, quando eu aprendo a me aceitar, eu também aprendo a aceitar o outro tal qual ele é, do jeito que ele é, mesmo sabendo que ele tem pontos a melhorar, porque nós também temos pontos a serem melhorados. E aí eu começo o quê? A me colocar no lugar onde realmente é para eu estar. Então, o tema da live é como ressignificar a dor da rejeição, reconhecer o seu lugar para cumprir o seu propósito de vida. Então, eu preciso me aceitar como eu sou, reconhecendo que eu tenho pontos de melhoria, pontos para serem melhorados. E dar um passinho de cada vez. Não queira fazer tudo de uma vez, não queira mudar completamente, porque é processo. Deus criou o mundo por um processo. Ele foi fazendo uma coisa, outra coisa. Tudo que ele faz na nossa vida é processo, porque ele sabe que se ele for tirar aquilo de uma vez, a gente não vai dar conta. Então ele vai, o quê? Cada dia nos ensinando, né? A dor, ela nos ensina. Mas a gente não precisa permanecer na dor. A gente pode sim tratar, ressignificar, para que a gente possa viver uma vida com sentido, uma vida com propósito. E é para isso que nós estamos aqui, para viver uma vida com propósito. Cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou para cumprir. Mas para isso eu preciso aceitar quem sou eu, reconhecer a minha identidade enquanto pessoa, ser humano, reconhecer a minha identidade em Cristo Jesus, reconhecer que Deus me deu capacidades, Deus me deu dons, Deus me deu talentos, e reconhecer que Deus, né, Ele me direciona para eu estar em determinados lugares. Se você carrega a ferida da rejeição, muitas vezes você está em lugares que não é para você estar, mas você quer estar ali de forma muitas vezes inconsciente para ser aceita, para ser reconhecida, para ser vista, para se sentir pertencente, para suprir vazios emocionais. Mas quando você busca ressignificar essa dor da rejeição, quando você aprende a ter mais autocompaixão, a não se criticar tanto, a não se cobrar tanto, a não se exigir tanto, e você aprende a buscar verdadeiramente, a viver um relacionamento com Deus, você aprende a ouvir a voz dele, a direção dele, para onde ele vai te levar, onde ele quer que você esteja. E aí você vai estar ali, não buscando o reconhecimento das pessoas, não buscando suprir seus vazios, mas você vai estar ali fazendo o seu melhor, cumprindo seu propósito, e aquilo vai ser leve, não vai ser pesado, não vai ser algo que precisa forçar, né? Tem até um ditado que fala, se você precisa forçar, é porque não é para você, é porque não te cabe. Desculpa. Então, a gente precisa ressignificar as dores emocionais para que a gente possa estar onde realmente é para a gente estar. Hoje eu estou aqui fazendo live, tá leve para mim. Hoje eu posto, às vezes, no meu Instagram, tá leve para mim, mas teve um tempo, um período, há 2 anos atrás, que estava pesado. Eu falava das mesmas coisas praticamente, falava de cura emocional, cura da alma, de propósito de vida, de traumas, de bloqueios emocionais, quanto é importante a gente se libertar dos bloqueios emocionais para poder viver o propósito de vida. Só que estava ficando muito pesado, porque eu estava fazendo a coisa certa, mas lá no fundo eu não estava reconhecendo que tinha um certo sentimento de querer ser reconhecida. E aí começou a ficar pesado. Então, se o que você está fazendo hoje na sua vida está pesado demais, faça uma autoanálise. Por que está pesado demais isso daqui? Será que é para eu estar aqui mesmo? Será que esse é o lugar que Deus quer que eu esteja? Ou seja ministério? Se questione. Deus não vai ficar chateado se você perguntar para ele. Eu sou uma pessoa assim que eu questiono no sentido assim de querer entender. Eu falo, Senhor, é para eu estar nesse lugar mesmo? É para eu fazer isso? Porque às vezes a gente está buscando fazer algo para suprir os nossos vazios. Só que aquilo ali é pesado, é cansativo. Muitas vezes a gente faz o quê? Esperando algum elogio. Então, há 2 anos e meio atrás, eu estava fazendo porque no fundo eu queria ser reconhecida.
Hoje eu tô fazendo, olha quantas pessoas tem aqui na live, 3 agora. Se eu estivesse buscando reconhecimento, eu falasse assim, quer saber? Eu tô fazendo live, ó, 2 pessoas, 3, tem hora que é 5. Eu ia ficar frustrada. E agora tudo bem, eu tô fazendo a minha parte. Depois outras pessoas vão assistir. Quem achar que essa live é de judô, compartilha com outras. Depois eu coloco lá no YouTube. E tá tudo bem. Eu termino a live com aquele sentimento de assim, eu fiz aquilo que eu me propus a fazer. Foi leve, foi tranquilo. Quem quiser deixar um comentário, deixa. Quem quiser curtir. Eu não fico naquela expectativa de que as outras pessoas venham validar o que eu estou fazendo. Eu não fico naquela expectativa de receber elogios. Então é muito importante que a gente aprenda a identificar se a gente carrega alguma ferida da rejeição, se a gente não está fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer só para se sentir aceito. Se lá no fundo, eu estou falando sim para todo mundo, mas lá no fundo, eu estou dizendo não para mim mesma. Depois eu me arrependo de ter falado sim. Depois eu falo, por que eu falei que eu ia lá naquele aniversário? Eu queria ficar quietinha em casa, descansando, eu tô cansada. Então a gente precisa buscar esse autoconhecimento para que a gente aprenda a se respeitar. Porque Deus nos respeita na nossa singularidade. E muitas vezes a gente não se respeita. A gente acha que se respeita, mas a gente não se respeita muitas vezes. Muitas vezes a gente está falando sim para todo mundo e dizendo não para si mesma. Muitas vezes a gente está se colocando em lugares que a gente está lá, mas não está lá feliz de verdade. A gente está lá, mas muitas vezes meio que obrigada, porque a gente mesma se obriga a estar lá. E muitas vezes para ser reconhecida, para se sentir pertencente. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós que a gente cumpra o nosso propósito, mas que não precisa ser um negócio pesado demais. Quando você realmente estiver cumprindo o seu propósito, você vai ter que se dedicar, você vai precisar estudar, se dedicar, passar por processos, mas vai ser algo que vai ser leve, apesar de dar trabalho, porque não é, né? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida agora, mas eu decidi, foi uma decisão. Você vai precisar aprender a tomar decisão, mas não vai ser aquela decisão que você vai ficar depois, para que eu fui fazer isso, para que eu fui inventar isso. Teve muitos momentos da minha vida que eu tomava decisões, depois eu ficava me culpando. Ai, pra que eu fui falar que eu ia fazer isso? Pra que eu falei? Eu fui falar que eu ia ajudar aquela pessoa, eu tô tão cansada. E aí eu vinha me autopunindo. Então, se você não está onde Deus quer que você esteja, se você não está fazendo o que Deus quer que você esteja fazendo, muito provavelmente você está se criticando, se punindo e se julgando. Ficando cansada demais e não tendo tempo muitas vezes para sua família, um tempinho de descanso, um tempinho para você ter aquela conversa com Deus de forma tranquila, ouvir o seu louvor. Então faça essa autoanálise, ressignificar a dor da rejeição e reconhecer o seu lugar para você viver o seu propósito, é isso. É você identificar em você os pontos que precisam ser aparados, as arestas que precisam ser aparadas, para que você se coloque em lugares que realmente você sente que você deve estar lá. Para que você faça, é claro que vai ter coisas que a gente vai precisar fazer, que não necessariamente a gente vai ter aquela vontade toda. Mas a gente vai fazer e vai ser leve, não vai ser tão pesado assim. Começa a observar a sua rotina. Começa a observar como você fala com você mesma. O quanto você se critica, o quanto você se julga, ou o quanto você reconhece os seus limites e respeita os seus limites. Tudo isso faz parte do autoconhecimento, e o autoconhecimento ele ajuda a gente a se libertar de vários pesos que às vezes a gente carrega sem necessidade. Pesos que às vezes a gente está carregando desde lá da infância e está cansada, está sobrecarregada, não está conseguindo avançar na nossa vida. Então, busque se conhecer, busque reconhecer como você funciona, o seu jeito de administrar as coisas, para que você aprenda a se respeitar, se valorizar e cumprir aquilo para o qual Deus te chamou para cumprir. E era isso que eu queria compartilhar com você. Para você que está me seguindo aqui,
Compartilha essa live com alguém, se você acha que ela te ajudou, te fez refletir, te trouxe assim alguns insights, compartilha com alguém, né? Vamos fazer a corrente do bem. Às vezes só o seu compartilhar com alguém, você já pode ajudar outra pessoa a falar, nossa, então é isso. Então é ampliar a nossa consciência, né? Eu estou com um combo, né? Estou lançando um combo que se chama Desperta Mulher, né? Se você quiser adquirir esse combo para te ajudar a se conhecer melhor, o que está presente nesse combo? É um livro digital escrito por 13 mulheres cristãs, né? No caso, 12, né? Mais eu. Contando parte da nossa vida, parte do nosso testemunho, né, da nossa superação, da transformação que Deus fez na nossa vida e de como isso foi importante para que hoje nós possamos estar vivendo o nosso propósito. Tem também um mini curso sobre autoestima, né, de formas, são vídeos curtos, mas direto ao ponto, falando da importância da gente cuidar da autoestima. Tem de bônus um workshop sobre escrita criativa e terapêutica. Como eu falei, a escrita me ajudou muito. Então, hoje eu tenho compartilhado e falado da importância de você escrever o que você está sentindo. Escrever seus projetos, suas ideias, seus sonhos, né? Coloca tudo no papel. Isso te ajuda a organizar a sua mente, te ajuda a tirar daqui aquela sobrecarga mental e organizar ali no papel. Você tem direito também, nesse combo, né? Você acessa... Tem 2 aulas, uma que fala reconhecendo a sua identidade, uma que fala liberte-se do peso do passado para ter relacionamentos melhores. Então eu estou lançando esse combo porque eu não consigo atender todas as mulheres que muitas vezes querem, né, passar pelo processo terapêutico, porque a minha agenda é um pouco corrida. Então foi a forma que eu encontrei de ajudar, né, aquelas pessoas, aquelas mulheres que querem avançar no seu processo de autoconhecimento. Esse combo, ele está saindo por um valor de R$ 69,00, gente, é um valor simbólico mesmo. Porque a nossa transformação, ela requer de nós dedicação. Ela requer de nós um passinho, né? A gente precisa dar um passo de cada vez. Então, se você tiver interesse em adquirir o combo Desperta a Mulher para cumprir seu propósito, vai lá no link da bio, tem lá o link, você acessa, já tem várias aulas lá disponíveis. Eu estou terminando de fazer o caderno de exercícios. Então, como tem um livro digital com 13 mulheres falando sobre as transformações que elas passaram, então são mulheres cristãs, mulheres reais, testemunhos reais. Eu estou montando um caderno de exercícios onde cada capítulo do livro, você vai pegar o caderno de exercícios, você vai ler o livro, o capítulo do livro, vai lá e vai fazer os exercícios relacionados à sua vida. Tem capítulo que fala de cura interior, vai ter exercício para trabalhar a cura interior. Tem capítulos que fala sobre as questões de falta de perdão, vai ter exercício para você trabalhar a questão do perdão e assim por diante. Então, é uma forma que eu encontrei de ajudar o maior número possível de mulheres por um valor simbólico, porque R$ 69,00 é um valor simbólico, mas que eu acredito que esse combo ele pode gerar transformação na vida de muitas mulheres se realmente elas praticarem o que está lá. A gente precisa colocar em prática. A gente tomar consciência, né, daquilo que a gente está vivenciando e do que a gente precisa melhorar é o primeiro passo. Mas não basta só tomar consciência, a gente precisa dar um passo adiante. O que eu vou fazer com isso? Né? Se hoje você conseguiu identificar várias situações na sua vida, o que você vai fazer com isso a partir de agora? Então, dê um passo. Ah, eu não quero adquirir o combo? Tudo bem, tranquilo. Né? Então, eu só estou divulgando porque é uma forma de quem quer dar sequência nesse processo de autoconhecimento com base bíblica, com base na neurociência afetiva, porque eu estudo muito sobre a neurociência afetiva, trazendo aí embasamento científico dessas questões emocionais, das mudanças comportamentais, para que eu possa ajudar outras mulheres. Então, se você tiver interesse, vai lá no link da bio, clica lá, adquira o combo Desperta a Mulher, para viver o seu propósito. Você tem 1 ano de acesso, né, por apenas R$ 69,00. Eu tenho certeza que se você praticar o que está lá, esses R$ 69,00 vai te trazer tantas mudanças na sua vida que não tem dinheiro que pague, né? Mas é só uma troca, porque às vezes a gente poderia fazer de forma gratuita, poderia, só que a gente percebe que muitas pessoas não valorizam aquilo que é gratuito. Você vê, eu tô fazendo essa live aqui, poderia ter muito mais pessoas, porque tem muitas mulheres sofrendo com a dor da rejeição.
Mas tudo bem, cada um tem seu tempo, né? Cada um está no nível de consciência diferente. E se você está no nível de consciência que você quer continuar o seu processo, ok. Se você achar que esse combo vai ser útil para você, vai lá, adquira e pratique. Não compre se você não for praticar o que está lá. Eu estou finalizando o caderno de exercícios para que você possa realmente utilizar da escrita criativa e terapêutica para te ajudar a ressignificar as suas dores emocionais, né? É claro que esse combo ele vai te ajudar, mas existem situações que às vezes são profundas e que talvez você vai precisar passar por um processo terapêutico. Então, esse combo é um passo que já vai te fazer sair de onde você está. Se você está estagnada, você já vai sair dessa estagnação. Você já vai conseguir ressignificar várias situações que você vivenciou e que provavelmente ainda está te afetando, tá? Então, quero te agradecer, você que estava aqui, você que esteve aqui, você que vai compartilhar essa live, você que vai assistir depois. Assista, anote o que você achou interessante e se você quiser dar um passo além, adquira o combo Desperta Mulher e vamos juntas nessa transformação, porque você tem um propósito de vida, eu tenho um propósito de vida. Deus não nos criou para ficarmos estagnadas. Deus é um Deus de movimento. Quando a gente está parada demais, a água parada não produz nada. A gente precisa ser rios de água viva, rios que fluem, né? A gente precisa fluir na vida. Deus não criou a gente para ficar estagnada, muito menos para ficar presa na dor. E é por isso que ele capacitou pessoas, né? Para ajudar nesse processo de transformação, de cura emocional, de libertação das dores, né? Das feridas, dos traumas, para que possamos viver de forma mais leve, cumprindo o nosso propósito. Então, o meu propósito é ajudar mulheres na cura emocional e ajudá-las a viver seu propósito. E cada uma de você que está aqui, cada uma que vai assistir, também tem um propósito. Quanto mais você se transforma, mais você contribui para a expansão do reino. Eu ouvi essa frase ontem, eu achei, nossa, que coisa linda. Quanto mais eu me transformo, quanto mais eu me curo, mais eu estou contribuindo para a expansão do reino, porque mais eu posso o quê? Ajudar outras pessoas. Pessoas curadas curam. Então, quanto mais curada, mais liberta eu estou das amarras que me prendiam, mais eu posso refletir a imagem de Cristo, mais eu posso compartilhar o doce aroma de Cristo, porque as pessoas falam assim, nossa, o que aconteceu na sua vida que você mudou? Foi a partir do momento que eu reconheci e que eu decidi seguir os passos de Jesus, aprender com Jesus. Jesus foi transformando de dentro para fora. Então as outras pessoas vão falar assim, nossa, eu também quero conhecer esse Jesus. Mas se você é uma pessoa que está ferida, que vai na igreja, mas que as pessoas não vêem um bom exemplo em você, você acha que ela vai querer seguir o Jesus que você muitas vezes fala que segue? Não vai. Ela só vai querer seguir e conhecer o Jesus que gera transformação. E Jesus transforma, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Eu fiz a minha parte, eu estou fazendo e vou continuar fazendo, se Deus quiser, enquanto eu estiver aqui. Por quê? Porque eu sei que Deus faz a parte dele, mas eu tenho a minha parte. Eu preciso dar o meu passo. Deus não vai dar o passo que eu tenho que dar. Então, que você possa levar essa reflexão para você. Deus vai fazer por você aquilo que é parte dele, mas o que é parte sua é você que tem que fazer. Então, cumpra o seu propósito. Aprenda a reconhecer que a sua vida não é por acaso, você não está aqui por acaso. Que você tem um propósito lindo e que você pode contribuir com a transformação de várias pessoas, não importa o que você faça. Se você é mãe, é dona de casa, você cuidando bem da sua casa, dos seus filhos, você já está cumprindo seu propósito. Se você é manicure, você fazendo bem as suas unhas, você atendendo bem as suas clientes, você está cumprindo seu propósito. Se você é cabeleireira, a mesma coisa. Se você é médica, não importa, o nosso trabalho é apenas um meio que a gente tem de cumprir o nosso propósito. O meu trabalho como terapeuta, como professora, né, nos cursos de formação para terapeutas, é o meio que Deus me deu, né, os recursos que Deus me deu, para que eu possa realmente cumprir o propósito para o qual Ele me chamou. E eu creio que você também tem um propósito. Então, cumpra o seu propósito,
Com certeza, muitas vidas serão transformadas a partir da sua vida. Muitas vidas serão libertas a partir da sua libertação. Muitas vidas são curadas a partir da sua cura. Então, continue, sabe? Vai adiante, não para. Continua buscando, continua estudando, continua crendo que você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, sendo quem você é. Do jeito que você é. Ah, mas eu preciso mudar. Não. Tem coisas que você precisa mudar, eu também? Sim, mas a gente não precisa deixar de ser quem somos na essência, porque a nossa essência é divina. Deus não quer que a gente seja outra pessoa, Ele nos chamou para ser quem nós somos, do jeitinho que Ele nos criou, buscando melhorar aquilo que a gente precisa melhorar. Então não queira ser outra pessoa, seja você. Mas seja você transformada, liberta, curada. Porque com certeza Deus vai fazer muitas transformações na vida de outras pessoas através de você. Assim como eu creio que Ele está fazendo através da minha vida. Mas a gente precisa decidir, a gente precisa dar passos e buscar realmente aquilo que a gente acredita. Graças a Deus eu busquei, Ele me deu condições, Ele me deu coragem. A gente precisa ter fé, persistência, perseverança e a nossa vida muda. A minha vida eu tenho presenciado isso, a mudança. E não é uma mudança externa necessariamente, é uma mudança interna. E se aqui dentro muda, o resto muda. A gente precisa mudar, buscar essa mudança de dentro para fora. Não adianta só eu camuflar aqui fora, fazer uma bela maquiagem, fazer um botox. Se a minha alma está ferida, machucada, a gente precisa buscar em primeiro lugar a cura da alma. Né? Curar as feridas da alma para que a gente possa se libertar de dentro para fora. E aí a gente consegue cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou de uma forma mais leve, mais tranquila, e a gente consegue contribuir com a vida de muitas mulheres. Então, leva essa reflexão para você, tenha uma ótima noite, que Deus te abençoe, uma ótima semana. E se você tiver interesse no combo Desperta Mulher em adquirir, vai lá no link da bio, clica lá e a gente se fala. Tá? Fiquem com Deus e um grande abraço.